Já estamos ao vivo, pessoal. Glória a Deus. Paz do Senhor, pastor Elias. Amém. Você tá bom? E aí? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia. Eu vou aumentar o meu fone aqui para mim também, para me te escutar melhor. Rapaz, essa biblioteca linda, maravilhosa aí, quando você doar, rapaz, você avisa que eu vou buscar, viu? Olha, minha filha está querendo tomar posse. Ah, herdeira, né? Não tem jeito. Não tem jeito, viu, meu? Mas E ela está todas as noites aqui comigo na live, né? A gente vai, às vezes, chegamos a terminar 1 da manhã. Eu já assisti, eu assisto direto. Sou seu fã lá, meu filho. Ontem o tema foi bem interessante. A gente tá, cada dia trata Judas, não é? Sobre Judas Iscariotes. É isso mesmo. Mas, pastor, fala um pouquinho aí da tua caminhada com Cristo. Então, bem da verdade, eu tive, assim, como discípulo que continuo sendo, o dia que eu parar, aí tá frito a coisa, viu? Acaba. Verdade. Eu tive a oportunidade de ter, assim, grandes pastores, né? E um que eu quero destacar do início da minha fé é o pastor José Vitor Oliveira, de saudosa memória. Ele nos ensinou o caminho das pedras. E o caminho da pedra é a presença de Deus. E segundo, é a leitura da sua palavra. Então, o grande provérbio era o seguinte: antes de falar do Deus do livro, ou melhor, antes de falar do livro de Deus, fale primeiro com o Deus do livro, né? Porque ele é o único autor que está presente quando você está lendo a obra dele. Nenhum outro autor está presente, mas Deus está presente em todos os momentos. Eu penso assim, a minha teologia é uma teologia simples, é uma teologia bíblica, eu digo assim, uma teologia bíblica, né? E eu aprendi a ler, a amar, eu sou apaixonado pela palavra de Deus, eu amo, eu choro ainda quando leio, eu continuo chorando quando eu oro. Então, graças a Deus, eu não perdi essa sensibilidade, essa comunhão com Deus. E aí o restante Deus vai fazendo, você vai tendo uma experiência aqui, outra ali. Eu sou muito curioso, né? Eu não sou aquele leitor, eu aprendi a ler aos 5 anos de idade. Minha mãe me ensinou, e a gente lia ali com a lamparina, luz de querosene ali, iluminando ali, você com o livrinho aqui. Só que eu nunca tive uma leitura orientada, né? Apesar de aprender a ler, eu não me lembro se minha mãe lia livros ou se ela não lia livros, você está entendendo? Mas a verdade é que eu aprendi com essa idade, lia muito ficção. Lembra da Agatha Christie? Lembro. Romance policial, e tinha lá o Arizona, aqueles negócios de bang bang, era o que tinha disponível para eu ler. Aqueles livros de bolso. Então, acho que talvez por isso eu tenho uma mente muito investigativa, sabe? Isso é bom. Verdade. E aí, depois, o que ocorre? A gente vai lendo e você vai assimilando. E, por exemplo, como escritor, mas eu estava numa dificuldade, minha vida sempre foi muito difícil, né? Eu estava numa dificuldade muito grande, morava no fundo de uma igreja, vendia adesivo para colar em geladeira. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço para mudar de vida? Ele falou, tira o que tem lá dentro da tua cabeça e bota no papel. Meu primeiro livro foi um livro de poesias. Aí eu comecei a escrever. Eu sei. Poesias para despertar, sátiras. Sim. E eu tive um pastor da Igreja da Graça, chama-se Pastor Daniel. Ele vivia lá na cidade de Itapevi. Eu lembro até o nome da rua, Imperatriz Leopoldina de Camargo. Rua Leopoldina de Camargo, e a igreja dele ficava de frente quase com a prefeitura. Aí eu levei 2 poesias, né, que eu escrevi, ele falou, rapaz, que coisa mais linda, por que você não escreve mais e depois você publica isso? E a paz de Deus começou a me dar ali iluminação, né, aqueles insights maravilhosos, eu fui escrevendo, e não é que saiu um livro de poesias? Aí eu tive apoio, do meu pastor presidente, de saudosa memória, pastor Alfredo Requidal, a esposa dele, a irmã Lígia, e muitos outros obreiros, Ministério de Madureira, muitas igrejas me apoiaram, me abençoaram. Eu saía vendendo de porta em porta. O pastor Silas Reis, lá de Barueri, ajudou a patrocinar os meus trabalhos. Mas, na época, o que ele me deu quase que dava para pagar o livro. Deus usou ele ali de uma forma assim, muito abençoada. Para fazer 1000, eu precisava de 1000. Ele me deu quase o valor. Foi assim, algo muito abençoado na época, né? E a partir daí, rapaz, eu tive muito incentivo e continuamos. E aí eu não posso esquecer que eu fui para o rádio oficial, através do pastor César, na época do ICP, em 2005.
2005 eu cheguei lá com um livro já não era de poesias, Conheço o Significado dos Nomes, mais o livro Pergunta Difícil de Responder, volume 1, e aí eu fui lá para fazer o programa, o Antônio Fonseca me abordou na porta e falou, quem é você? Eu falei, eu sou Elias. E o que você veio fazer aqui? Aí eu fui convidado pelo pastor César para responder pergunta. Mas se responder, para perguntar para você se Jesus é Deus, você vai responder o quê? Tal coisa, e tal coisa, tal coisa. Vai, entra aí, vai. Antônio Fonseca, meu. Aí, rapaz, Deus me deu tanta graça. Começaram a perguntar sobre os nomes, aí eu me lembro até o primeiro nome. Você vê, coisas que marcam, né? Para bem. Qual é o significado? Meu nome é Priscila. Aí eu falei, olha, Priscila, do ponto de vista da língua grega, é um nome hipocorístico. Hipocorístico é uma forma de afago, de carinho. José, Zezinho. Priscila é o hipocorístico de Prisca. Prisca, que é antiga, fui dando nas etimologias. Quando eu respondi umas 2, 3 perguntas, mudou. Sabe o que ele falou? Pessoal, é esse tipo de teólogo que você vai encontrar na nossa faculdade. Mas é meu amigo, gente pira, mas ele tá certo, porque era o segundo programa do ICP. Sim. O ICP, na época, estava no auge, você se lembra disso, né? Ezequiel Soares, Paulo Romeiro, e todo, o Nathaniel Rinaldi, e tal, de repente vai arriscar aí, chega um pangaré aí querendo se aventurar. Quem me levou rapaz, pro ICP foi o Elvis. O Elvis Braçaroto? O Braçaroto. O Braçaroto, lá de Jundiaí? Hoje ele é mestre em Direito. Ele dá aula em pós-graduação. Eu tenho contato com ele até hoje. Meu Deus eterno, que bênção. Pois eu sei que eu não queria ir, rapaz. Quem me empurrou nessa daí foi o César. Falou, escuta aí, foi você que escreveu esse livro aqui de perguntas? Foi? Então você vai responder. Foi, eu falei, mas eu vim para responder sobrenomes. Não, mas você escreveu ou não escreveu? Escrevi, então responde aí. Rapaz, foi desse jeito. Eu sei que eu fiquei com o César lá um bocado de tempo. Aí depois, cada rádio que ele ia, ele me levava, e depois o Jamierson, foi o Jamierson na época da Ana, lá do Vejam Só, foi ele que me indicou, rapaz, para ir pro Vejam Só. Eu fui até fazer um debate lá com uma abençoada, que era da igreja Sara Nossa Terra, lá do Robson Rodovalho. E era sobre os nomes, maldição de nomes. Rapaz, eu fui impiedoso. Paulo Romeiro depois falou, Elias, você foi muito mal, você pegou pesado. Porque ela, coitada, ela ficou sem eira nem beira, rapaz. E eu não perdoei, rapaz. Olha, eu fui a primeira vez, fui igual igual um leão pra cima da presa. Mas é isso. Vamos ver quem tá por aqui na nossa live. Tá o Elvis, vamos lá. Paz. Elvis Soares já está por aqui, deixa eu ver quem mais está aqui. A Vera Farias também está por aqui, o Rinaldo Carlos, pastor Rinaldo São Bernardo do Campo está por aqui. A gente também tem o Evangelho Genuíno do TikTok, que eu convidei o pessoal, porque agora estou com o TikTok, perguntas bíblicas, mas lá, rapaz, mas 60 segundos, o que você vai fazer com 60 segundos? Tem um vídeo lá. Complicado. Tem um vídeo que tem 103 mil acessos lá. Eu só respondi que tatuagem não era pecado, mas não deu para explicar, que eu não indico fazer, é bom, né? Tudo é mielíssimo, mas tudo me convém. Rapaz do céu, os caras caem de cima. E o Evangelho Genuíno tem um TikTok muito legal, o trabalho dele é maravilhoso, eu gosto muito dele, e é muito legal. Tem muitos jovens falando de Jesus lá. Muitos jovens. Não tem como compartilhar na minha página, não, lá no Facebook? O quê? Essa live? No Facebook não tem como, né? Então, se fosse pago, dava. Meu Deus. Sabe quanto que é para pegar? Quase 500 pau. Por mês? Aí eu peguei o grátis, que eu tenho 20 horas mês. Então dá para fazer, porque eu tô dando aula só live de quarta-feira aqui. Beleza. Então tá muito bom. Mas, glória a Deus. Bom, é muito bom. Muito obrigado porque você aceitou esse convite. Eu agradeço muito. Te considero. É um prazer, meu querido. Eu ganhei os livros do pastor Elias. Hoje eu estudo, coloquei ele lá ontem certinho, bonitinho. Olha aí, perguntas e respostas. Se você quiser conhecer esses livros aqui,
Como é que você tem? Fala algumas perguntas que ele tem, pastor. Não fala mais nada, só fala algumas perguntas que aí no final da live o senhor vai dar aonde é que o pessoal vai conseguir esses livros, como é que eles vão conseguir comprar esses livros. Nós temos aqui, Jefté sacrificou sua filha? Quem foi Maria Madalena? De onde veio Deus? Quem criou o mal? De onde veio o negro? O nome de Deus é Jeová? Pode-se crer na Trindade? O que a mulher de Jó disse para ele? Amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? Que na nossa tradução está amaldiçoa. Em hebraico está Barech Elohim Vamut, ou seja, abençoa, louva Deus e morre. E aí? Como explicar isso? Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2? E do terceiro livro, que é o volume 4, sobre a imortalidade da alma. O homem é uma alma, ele tem uma alma. É a questão escatológica, que aqui eu trato do estado intermediário, porque o início da escatologia é o estado intermediário, que é a vida após a morte, né? Sim. Então, você partiu dessa para outra vida, você tem um intervalo, um lapso temporal. Então, a gente vai tratar desses assuntos. Rico e Lázaro, era uma parábola, era uma história real? O ladrão da cruz foi ou não foi no mesmo dia com Jesus ao paraíso? Então, são 130 temas aqui sobre imortalidade, e no total, os três dão quase 300 perguntas e respostas em cerca de quase 1.200 páginas. Isso é uma benção. Se você quer ter esses 4 livros, fica até o final, porque o pastor depois vai dar. Ele tem uma livraria em São Paulo, mas ele manda para todo o Brasil e você vai poder ficar. Você vai participa com a gente para você pegar o gostinho e depois você vai querer comprar os livros. Pastor, bora lá. Vamos falar um pouquinho sobre uma escatologia, uma linguagem bem mais fácil para o pessoal. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, gafanhoto que vem do cá, pandemia do lado de lá, é uma situação muito difícil, né, que a gente está vendo. O pastor, como é que o pastor vê essa situação toda em relação à volta de Cristo? O pastor acha que tudo isso aqui é sinais da volta de Cristo, e você também, meu querido, que está acompanhando essa live, faça a sua pergunta, que daqui a pouquinho eu vou estar colocando para o pastor, tá? Para o pastor Elias responder a sua pergunta. Você tem dúvida? Manda aí. Pastor, como é que você vê essa situação inteira? Já estão falando de outra pandemia, a situação. Isso são sinais da vinda de Cristo. Como é que o pastor vê? Para depois a gente vai chegar lá depois na volta de Cristo. Então, veja bem, a minha visão escatológica, ela é pré-milenista, pré-tribulacionista. E a visão pré-tribulacionista, ela parte da perspectiva de que a volta de Jesus, ela se dá em 2 fases. A primeira, para a igreja, e a segunda, com a igreja. Na primeira, para a igreja, nós denominamos de arrebatamento, né, do grego harpazo. E o arrebatamento, como é que eu vejo o arrebatamento do ponto de vista da Bíblia? É claro que tem muita gente que não concorda comigo, mas o arrebatamento, para mim, primeiro, é iminente. Pode acontecer a qualquer momento, não é necessário um sinal, porque é iminente. No momento que ninguém está esperando. Pode ter esse monte de pandemia, pode não ter nada, de repente Jesus voltar, porque é iminente. É sem prévio aviso. Segunda característica do arrebatamento, ele é secreto. Agora, quando eu digo que o arrebatamento é secreto, eu não estou dizendo que o arrebatamento é secreto para todo mundo. Ele é secreto para o mundo, porém, não para a igreja. Os salvos não terão surpresa nesse caso, né? Eles verão. Então, a pandemia, dentro desse espectro, dentro dessa perspectiva, tudo isso que está acontecendo, sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Você teve a gripe espanhola, você teve a tuberculose, a febre tifo e tantas outras pandemias. É claro que esta tem uma característica mais globalizada, ainda que as outras também são consideradas como pandemia, mas a gente vê tudo isso, se é que podemos colocar assim, como um princípio de dores que é um tempo indeterminado também, né? Porque nós temos hoje terremoto, nós temos, agora há pouco aí no Brasil, no Sul, nós tivemos aquele grande cataclisma, não, aquele, como é que foi? Não é vulcão, não é... Esqueci, sei que houve um... Oi? Ciclone, Teve aquele grande ciclone, coisa que nunca aconteceu. Você tem aí o problema da AIDS, o problema da tuberculose, o problema do câncer,
são pragas que assolam a humanidade. Agora, é curioso que estas pragas, elas não fazem distinção entre igreja e o mundo, tá entendendo? Ela pega todo mundo. O que temos de pastores que estão sendo levados por conta do coronavírus não é brincadeira. Então, o que ocorre? São fases que a humanidade vem passando. Agora, eu creio que tudo isso está acontecendo como permissão de Deus, é um método de Deus, é uma pedagogia de Deus, porque Deus usa tudo isso que é ruim para nos dar uma lição. Quantas famílias em que o marido nunca sequer nem via direito o rosto da mulher, não via os filhos, você está me entendendo? E hoje tem que ficar dentro de casa, está entendendo? Então, pessoas que estavam cheio de empáfia, nariz empinado, que tinha muito dinheiro, que podia fazer e acontecer. Tem o dinheiro, mas não pode comprar. Tem um carro bacana, mas não pode rodar. Você está me entendendo? Então, eles começaram a perceber que a vida não é só dinheiro, não é só materialismo. Existe algo mais. Crentes que não buscavam a Deus, que não se preocupavam com nada. Hoje, nas lives, olha, crentes que só usavam a internet para brigar, para treta, para falar mal do governo, para falar mal de todo tipo de governo. Eu sou apartidário, eu não sou apolítico, mas sou apartidário. Para mim não tem, para mim eu olho para o candidato, e olha ainda, porque eu já me decepcionei várias vezes. Então, o camarada veja um partido e fica ali malhando. Meu, pastores, sabe, se ocupando com questão política, quando ele foi chamado para uma outra esfera, como disse Billy Graham. Falou, por que o senhor não se candidata a presidente dos Estados Unidos? Ele disse, eu não vou me rebaixar, porque eu sou embaixador do reino celestial. Glória a Deus. Você está me entendendo? Então, as inversões de valores, crentes que nunca deixaram uma mensagem de paz no Facebook, brigando, rapaz, esgoelando no Facebook, xingando todo mundo, sabe, usando essa mídia. O que Deus está fazendo? Gente, existe uma mídia que eu dei inteligência para o homem e eu vou mostrar para vocês para que serve ela. Para isso que nós estamos acabando de fazer agora. É isso aí. E eu acho que essa pandemia trouxe um pouquinho de start para a igreja. Start para alguns Justamente, acorda. Porque nós não usávamos tanto isso aqui também. A gente não tinha tanta coisa, canal no YouTube, sabe, poxa, o que você está fazendo no TikTok? Eu estou respondendo perguntas bíblicas. Eu já respondi sobre Maria. Não está dançando lá não, né? Não. Se eu fizer isso, meu menino me mata. Mas estamos lá respondendo pergunta bíblica. É uma questão. E outra coisa, nós estamos precisando, nós estamos chegando ao ponto de abrir os nossos olhos para o que nós podemos fazer pelo reino com o que temos na mão. Nós não estávamos aproveitando tudo isso. E eu acho que isso tudo, eu não sei, como o papo é escatológico, eu acho que isso tudo vai também... Deus está fazendo com que a gente acorde para isso, e isso vai ajudar que ele venha mais rápido, porque a mensagem está sendo proliferada no mundo inteiro. Justamente. O evangelismo está correndo. Lugares onde nós não tínhamos condições de alcançar, hoje estamos alcançando. Já que você não pode ir à rua, então você pode levar a mensagem até a casa das pessoas. Sim. Que jeito que a gente vai fazer? E a igreja estava fechada. Vamos lá. Desculpa aqui que eu estou pedindo água pro meu filho aqui, ele me trouxe a garrafa. Fique em paz, não tem problema. Pastor, levando a questão da igreja em relação a pré, mid e pós. Eu sei que você é mid, é pré, eu também sou. Vamos falar um pouquinho dessa questão? Nós somos pré-tribulacionistas. Onde é que a Bíblia nos dá base para que a gente possa levar essa palavra e ter certeza que Jesus vai nos tirar daqui antes da grande tribulação, da tribulação. Nós seremos retirados aqui antes da grande tribulação? Sim, veja bem, olha, por que eu não sou pós-tribulacionista? Primeiro ponto. Na visão pós-tribulacionista, a igreja não vai para o céu. Primeiro ponto. Pelo menos quem já leu um grande escritor na área de escatologia, chamado Millard Erickson, não sei se você tem essa obra dele, Milênio, Escatologia, uma perspectiva sobre o milênio. Então ele vai apresentar 3 correntes. A milenista,
pós-milenista e pré-milenista. Dentro da visão pré-milenista, ele apresenta 4 visões: pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo e arrebatamento parcial. Em se tratando das 2 correntes que mais proliferam no meio evangélico brasileiro, nós temos o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Dificilmente você tem um mesotribulacionismo ou arrebatamento parcial, mas focando nessas 2 visões que mais prevalecem, ali ele vai mostrar de forma clara que na visão pós-tribulacionista, Jesus vem depois da grande tribulação, ele arrebata a sua igreja, só que a sua igreja vai até onde? Ela vai até os ares. O pessoal faz uma piadinha dizendo que é a teoria do bate e volta. Por quê? Chega aqui no ar, volta novamente. É como se ela subisse só para recepcionar Jesus e depois desce. Aí eu fico perguntando, se é para subir até aqui, depois imediatamente descer, então para que subir, meu Deus do céu? Já fica ali mesmo, Jesus desce aqui na terra. Você acredita que tem um famoso aí, escritor, eu não vou citar o nome dele, em respeito, mas ele esteve na minha livraria, e olha, sem saída. Ele chegou a dizer que a igreja, eu falei, o que a igreja vai fazer no ar e depois descer? Sabe o que ele foi capaz de dizer? Ela vai subir para receber corpo incorruptível glorificado lá no ar. Falei, meu Deus, e o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17? E o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53? E Romanos, capítulo 6, versículo de número 9? E Filipenses, capítulo 3, versículo de número 21? Mas em especial, Filipenses 4, 16 e 17? E 1 Coríntios, capítulo 15, 51 a 53? Que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Não tem essa de receber incorrupção, glorificação no ar. Já sai daqui. Não serve corruptível para receber incorruptível no ar. Uma tentativa de escapar do inescapável. Então, sim. Por que eu não sou pós-tribulacionista? Porque a igreja não vai para o céu. E Jesus diz que ela vai. É só você ler, por exemplo, eu digo assim, né, geral. Sim. João, Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Jesus estava no cenáculo, no seu último dia de vida. Ele começa no capítulo 13, e quando ele vai iniciar o capítulo 14, ele percebe o semblante dos discípulos. E ele percebe que eles estavam todos frustrados. Que Jesus ia padecer, morrer, ir embora. Ele falou, e agora? O que a gente vai fazer? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, o lugar é amplo. Se não fosse assim, eu já teria dito. Mas eu vou preparar lugar. E quando eu for, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ora, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, perceba que, se nós vamos, aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, a igreja não vai para o céu, Jesus volta para estabelecer o reino milenial. Então, com base nesse próprio texto, não tem como eu colocar a igreja dentro da tribulação, visto que ela vai para o céu. E na visão pós-tribulacionista, a igreja não vai para o céu, ela vai até os ares e bate e volta e fica aqui na terra. Vai e volta na terra. Só que mesmo isso, eles não têm como sustentar esta argumentação desse bate e volta. Isso é uma teoria pós-tribulacionista. Então nós não fomos destinados para a ira, tá me entendendo? Então, se você analisar, por exemplo, outro fato, na volta do Senhor Jesus Cristo, a igreja, Jesus, ele não pisa na terra, porque em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 53, Jesus não pisa na terra. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, Jesus não pisa na terra. Mas depois, eles vão apresentar para você, por exemplo, Mateus 24, versículo 29 e 30. Que mais? Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7. Judas, versículos 14 e 15. E eis que é vindo com as nuvens e todo o olho o verá. Zacarias, capítulo 14, versículos 5 e 6, mostra Jesus pisando sobre os montes das oliveiras. Então nós percebemos que são duas etapas, uma vinda em 2 fases. Primeiro, ele leva a igreja para tirá-la da tribulação.
outra prova de que a igreja não passará pela grande tribulação, se me permite, eu vou ler um texto bíblico. Posso ler? Claro, claro, sem dúvida. Crente sem Bíblia Então, não tem jeito, não. Olha aqui. Daniel, aqui nós vamos entrar na 70ª semana de Daniel, nas 70 semanas proféticas de Daniel. Daniel, capítulo 9, versículo 24, está escrito assim, olha, aqui é toda a atenção precisa ser dada. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Com quem que ele estava falando? Com Daniel. Ele não está dizendo que era 70 semanas estão determinadas sobre a igreja, mas sobre o teu povo. Segundo, e sobre a tua santa cidade. Nova York? São Paulo? Tóquio? Paris? Londres? Não. Santa cidade é Jerusalém. O teu povo e sobre a tua santa cidade. Com que finalidade? Para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Quando você lê até o versículo de número 27, todo o contexto, todo esse arcabouço escatológico, ele está restritamente ligado à nação de Israel e aqueles que porventura estiverem naquele período. Mas em especial sobre a nação de Israel. Quando você vai para Romanos, você viu que ali é para extinguir a iniquidade, a transgressão e tudo mais, Paulo vai tratar deste assunto. Aqui no capítulo 11 de Romanos, versículos 25 em diante, ele diz o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte, não totalmente, mas em parte, sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Portanto, ele está fazendo uma distinção entre igreja, entre Israel e entre judeu, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31. E aqui ele vai fazer essa diferença. A porta que é aberta para os gentios. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades, fazendo conexão com Daniel capítulo 9, versículo 24. E este será o meu concerto com eles quando eu tirar os seus pecados. Os nossos pecados já foram tirados. Sim. Mas Israel ainda está na incredulidade. Então, tem uma pergunta do Elvis aqui. Pode acabar, mas tem uma pergunta do Elvis que daqui a pouco eu coloco aqui. Perfeito. Então perceba que a grande tribulação não é para a igreja. Jesus volta antes da grande tribulação e leva a igreja. Ele volta depois, no final da grande tribulação, para cumprir isso aqui em relação a Israel. Pode falar. Amém. Vamos lá, tem uma pergunta aqui do nosso amigo Elvis. Pastor Elias, o senhor pode me dizer algumas referências bíblicas que indicam esse arrebatamento iminente e invisível aos não salvos? Vamos lá. Bom, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Vamos lá. 1 Coríntios, precisamos interpretar isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Deixa eu olhar aqui no Novo Testamento grego. Manda bala. Fica melhor, né? Bora lá. Que a gente vai apontando ponto por ponto. E depois eu quero devolver a gentileza. Vou usar aqui a maiêutica socrática. Claro. Eu tenho feito a seguinte pergunta. Eu gosto da maiêutica socrática. Eu uso direto. Porque às vezes eles exigem que você apresente um texto mostrando o arrebatamento secreto. E eu desafio qualquer pós-tribulacionista a me apresentar um arrebatamento que não seja secreto. Um versículo só um, que diga que o arrebatamento não será secreto. Você está entendendo? Um versículo, só um. Se tiver, pode até falar para o irmão colocar aí, arrebatamento. Eu não estou falando assim, olha, esse que é vindo com as nuvens, que aquilo ali não é arrebatamento.
O arrebatamento, ele traz consigo um verbo grego, ele é, do ponto de vista escatológico, ele é um rapax legomenon. Ou seja, ele é citado apenas uma vez dentro dessa perspectiva escatológica que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Somente ali você vê esta palavra. Mas vamos então para esse secreto. Eu não vou ler, aqui está no grego, mas eu vou ver aqui, olha. Como que será, olha? Eis um mistério vos digo, né? E do mysterion rimin lego. Eis que um mistério vos digo. Pantes men ukoi metessometa. Nem todos dormiremos, ou nem todos morreremos, né? O dormiremos seria... Vamos direto ao assunto, vai lá. Nem todos dormiremos, ou todos morreremos, mas todos seremos transformados. De que maneira? Num instante. Essa expressão aqui, num instante, é átomo. O que é um átomo de tempo? Não dá para nós precisarmos. O átomo era há muito tempo atrás uma partícula indivisível. Hoje ela não é mais. É divisível. Então a rapidez, aqueles que dizem que todos verão Jesus no arrebatamento, como é que todos verão Jesus num átomo de tempo? Numa partícula de milésimo de segundo. Como será possível isso? Será que é possível alguém ver em milésimo de segundo? E ele ainda diz mais. Num piscar de olhos. Tem tradução que diz que é num abrir e fechar. Mas, a bem da verdade, é num piscar de olhos. Então, é num átomo, aí vem em ripe. Em ripe. Ripe é um piscar. Em ripe, em piscar. Em um piscar. Oftalmu. Em ripe oftalmu. Ou seja, em um piscar de olhos. Eu gostaria de saber, primeiro, para todas as pessoas verem Jesus, voltando, porque todo olho verá, em um piscar de olhos, ou num átomo, que é uma partícula, menor partícula de tempo, que aqui nós estamos trabalhando uma cronologia. Paulo, ele trabalha dentro de uma perspectiva cronológica, todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele está tratando constantemente de partículas temporais, partículas de tempo. E aqui ele apresenta um átomo, para que todos, de uma só vez, vejam Jesus voltando com as nuvens. Como é que isso será possível num átomo? Isso aqui já para mim já responde, que será secreto. E Jesus, ele, para reforçarmos, por exemplo, quando Jesus ressuscitou, a minha pergunta é, quem viu Jesus ressuscitado? Eu estou agora até perguntando para o senhor mesmo. Quem viu Jesus ressuscitado? Quem viu? Ninguém, a não ser os seus discípulos. Sem dúvida, eu acho que a Bíblia ela chega ao ponto de nos dar informações que a gente tem que parar, pensar, analisar, né? Podemos escutar algumas coisas daqui, podemos escutar algumas coisas de lá. Uma das coisas que aqui ele falou é que arrebatamento iminente é invisível aos não salvos. Aos não salvos. Ele será invisível para os não salvos, mas não para os salvos. Sim. Não para os salvos. Agora, você vê a dificuldade que a pessoa tem para poder explicar esse texto aqui? É complicado. Um átomo de tempo. Todo olho no planeta vai ver. De que maneira? Primeiro, para vê-lo, essas pessoas precisam estar esperando ele vir. Quem é que vai estar esperando Jesus voltar? Em primeiro lugar, diz que assim como foi nos dias de Noé, será nesses dias. Como os dias de Ló, não é também. Isso? Então veja que será muito rápido, não tem como as pessoas estarem mirando. E até mesmo os sinais que nós temos da volta de Cristo, eles não podem ser contados pelos sinais. Aconteceu isso, então aqui, aconteceu aquilo. Mas é como aquilo acontecendo diariamente. Os terremotos sendo, acontecendo mais através do tempo. É como o nascimento de uma criança.
né? A intensidade disso tudo, e nós estamos vendo isso. Agora, por exemplo, Jesus veio, ok, pegou a sua igreja, arrebatou a sua igreja. Para onde é que a gente vai, rapaz? João capítulo 14, versículos 1 a 3, responde: voltarei e vos levarei. Primeiro ele diz, olha, na casa de meu pai. Onde que é a casa do pai? Pai nosso que estás? No céu. No céu. Olha o que diz o texto no Antigo Testamento. O céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. O céu, a tua morada, a tua habitação. Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Ora, por que ele está fazendo isso, dizendo isso? Se não fosse assim, eu vou teria dito, eu vou preparar lugar. Ele não disse que ficaria aqui na terra preparando lugar. Mas eu vou para onde? Para onde que ele foi? Céu. Varões galileus, por que estáis olhando tanto para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar desse jeitinho que vocês estão vendo. Ele vai voltar. Vai voltar de onde? Voltar do céu. Quando Estevão estava sendo ali inquirido pelas autoridades, o que ele diz? Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Quando você abre, por exemplo, Apocalipse capítulo 4, você tem ali a cena dos 4 seres viventes. Você tem os 24 anciãos ao redor do trono. E você tem o trono. E você tem o Cordeiro, que foi o último, o único, capaz de abrir o livro selado com 7 selos. E ele estava onde? No céu. Então nós temos, ele está sentado à destra da majestade na altura. Então ele diz, eu vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, ele não falou que estava preparando aqui, estava preparando lá. Voltarei e vos levarei para mim mesmo. Portanto, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 21, ele deixa muito claro onde é que nós vamos estar por ocasião do arrebatamento, o que não vai acontecer com os pós-tribulacionistas. Capítulo 3, versículo 21. 20. Pois a nossa pátria está no céu. No céu. O que é pátria? Morada. Lugar de residência. Qual que é a nossa pátria? Brasil. E onde é que nós estamos? No Brasil. Nós não estamos no México. Eu não estou na Espanha, amigo. Eu estou falando aqui em Brasil. Nós temos uma nacionalidade espiritual, na realidade, né? Nós somos embaixadores. Justamente. Embaixadores. Segundo aos Coríntios 5:20, o embaixador é o posto mais elevado de um representante fora do seu país. Nós somos embaixadores, estamos representando aqui, temos uma embaixada. Aí onde você está é parte da embaixada, aqui onde eu estou é parte da embaixada, e a embaixada é celestial. Isso é verdade, glória a Deus. Paulo diz aqui, pois a nossa pátria está nos céus, e é de onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará, e é de onde nós aguardamos, aqui está no texto grego já a tradução, ele transformará o corpo da nossa humilhação para ser igual ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita para sujeitar a si todas as coisas. Quer mais uma prova? Apocalipse capítulo 17, versículo de número 14, em conexão com Apocalipse 19, versículos de número 11 até o 19. Olha só que coisa mais linda! Há uma profecia aqui no capítulo 17 de Apocalipse relacionada à igreja que, nesse período aqui, não está na terra, mas ela está no céu. Olha só, 17:14. Ele está falando acerca do anticristo, da grande prostituta sentada sobre a besta e tudo mais. E aqui ele diz o seguinte, que haverá uma grande batalha. Estes, sobre os quais ele está falando nos versículos precedentes, combaterão contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Preste atenção neste epíteto de Jesus Cristo, porque é Senhor dos senhores e o Rei dos reis.
Dá uma segurada, um parêntese, vamos para Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 16. Olha aqui o que está escrito no 19, 16. E na veste na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só que lá é Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E aqui é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, estamos falando da mesma pessoa. Sim. Mas calma aí, tem mais. Segura aí, Varão. Por falar nisso, um jovem perguntou para mim algo sobre isso daqui. Ele falou assim, o jovem, meu filho, pai, pergunta para ele. Fala, deixa lá a pergunta. Falou, não, pergunta para ele se ele vai vir com tatuagem. Então vamos finalizar isso aqui, ó. Versículo 17, 14, voltando. Esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Lá ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que deu na mesma. A ordem dos fatores não altera o produto, e a ordem dos tratores não altera o viaduto. Vamos lá. E ele continua. Vencerão, não é só ele que vai vencer, preste atenção. Vencerão os que estão com ele. Olha quem são. Chamados, eleitos e fiéis. Anjo foi chamado? Eleitos e fiéis? Ele está falando da igreja, isso aqui é uma profecia, porque ele está falando isso aqui e apontando para o que vai acontecer aqui em Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 14. Olha só o que vai acontecer aqui. E seguiam-no os exércitos, não é o exército, os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Ó, os exércitos que estão nos céus, os exércitos, não apenas o exército. E eles estavam vestidos de linho, eles estavam vestidos de linho fino, puro e branco. Apocalipse 19, versículo de número 7 em diante. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Aqui a igreja no céu, antes desta grande batalha, a igreja lá no céu participando das bodas do Cordeiro. Aqui embaixo está acontecendo a grande tribulação, e está no final da grande tribulação, e a igreja está voltando, só que antes dela voltar, olha aqui, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa, porque a igreja não é noiva de Cristo, a igreja é esposa, porque o casamento foi feito lá na cruz, ele pagou o dote. O morrar, é a palavra morrar, ele pagou o dote, e o preço que ele pagou foi sangue lá na cruz do Calvário. Havia, no casamento judaico, um documento chamado Ketubá, que era o contrato de casamento. E nesse contrato havia cláusulas contratuais, e uma delas chamava-se Erusim. E o Erusim tinha duas implicações para o noivo e para a noiva. A noiva, o que exigia dela é a fidelidade, do noivo, o dote. A partir do momento que ele pagou o dote, assinou o contrato, estava casado, mas ele não levava a noiva imediatamente. Ele voltava e agora pegava a noiva para participar da festa. Havia uma festa. E aqui é justamente... João entra dentro do cenário, do contexto cultural do povo judeu, e aqui está, ó, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa, que já é a esposa, que ele vai levar para os seus aposentos, se aprontou. É o que aconteceu com José e Maria. José, quando vê Maria grávida, ele falou, opa, pera um pouquinho, porque ela estava desposada de José. Desposada não significa que era namorada e nem noiva, era casada, mas só que havia um lapso temporal até ele pegar essa mulher e levar para sua casa. Ele não tinha levado, portanto, ele falou, o que aconteceu? E para não difamar, ele vai embora. É o que está acontecendo aqui. Jesus agora vem para levar a esposa para os aposentos. E olha o versículo 8, e foi-lhe dado que se a vestisse, olha só, que ali, ó, ele está vestido de linho, fino, branco e puro. E agora olha a vestimenta. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Quem são? Porque o linho fino são a justiça dos santos. Então, esse exército celestial, que é a igreja que está voltando com Cristo para o final da grande tribulação. Por isso a igreja não vai passar pela grande tribulação.
Amém. Pastor Rinaldo Carlos, aqui de São Bernardo, um abraço, meu queridão. Você está participando com a gente aqui. Ele diz assim: Pastor Elias, sou pré também e não consigo ver consistência nenhuma no pós. Mas, na sua visão, por que a teoria do meso é tão pouco discutida no Brasil? Seria falta de defensores? Seria falta de defensores. E a que ganhou mais destaque no cenário evangélico brasileiro é o pós. Por exemplo, o pós-tribulacionista não é somente batista, não. Batista, presbiteriano, adventista do sétimo dia, congregação cristã no Brasil. A maioria dos evangélicos, assim, desta linha, é pós. Mas a maioria esmagadora dos evangélicos é pré, porque a maioria, o que é? São os pentecostais. Sim. E os pentecostais são pré na sua grande maioria, ainda que está havendo uma onda, infelizmente, na igreja pentecostal brasileira, o modismo brasileiro, em que ventos da teologia reformada calvinista estão assoprando cessacionismo, antipentecostalismo, a zombaria, e a gente tem que protestar contra isso aí. Sim. O desrespeito, você está entendendo? Legal. É isso. O Kleber também tem uma outra pergunta aqui. Boa noite, irmãos. Como explicar Atos 1:11 com um arrebatamento secreto? Ah, mas Atos 1:11 não é arrebatamento secreto. Ele está ali falando dentro de um contexto judaico. Ele está falando para judeus. Ele diz assim: eles disseram, isso. Varões galileus. Por que estáis olhando tanto para o céu? Realmente. Esse Jesus, do mesmo jeito que vocês viram subir, ele vai descer conforme vocês estão vendo ele subir. Isso é verdade? É verdade. Está aqui o capítulo 19 de Apocalipse. Ele volta para o judeu. Paulo diz que ele vem salvar o judeu. A 70ª semana é para os judeus. No final dela, Jesus vem para libertar os judeus. E ainda mais, em Mateus capítulo 19, versículo 28, o Senhor Jesus Cristo, inclusive foi o tema da nossa live de ontem, falando que Judas era salvo, não era um perdido, ele se perdeu. E aqui há uma promessa para Judas que é extensiva a toda a comunidade judaica, que é o remanescente, capítulo 19, versículo 28. Olha o que diz. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que vós que me seguistes. O verbo está no aoristo, apontando para uma ação completa no passado. Não é alguém que vai seguir, é que vocês que me seguiram. Restrito a um grupo seleto, que é os apóstolos do Cordeiro. Ó, vós que me seguistes. Quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar quem é a igreja? Não, as 12 tribos de Israel. E quando isso ocorrerá? Capítulo 25, versículo de número 31. Olha aqui. 31 está escrito assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Isso aqui está em conexão com Apocalipse capítulo 19, versículos 14 em diante. Olha só o que está escrito aqui em Apocalipse. Nós já lemos aqui o versículo de número 14, né? Mas olha o 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, porque o anticristo é o imitador de Cristo. Ele é contra Cristo, é aquele que se coloca no lugar de Cristo, e é o imitador de Cristo. E aqui está, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Lá no capítulo 6 tem o cavaleiro do cavalo branco, que é o anticristo. Ele também usa um cavalo branco para imitar a Cristo. O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e seguiam-no os exércitos que há no céu. Enfim, se lermos aqui, o versículo 15, por exemplo, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, porque é o juízo contra as nações que Jesus vem fazer aqui também. Vem dar fim à grande tribulação, livrar Israel, fazer juízo contra as nações, juntamente com os 12, julgar a nação de Israel e estabelecer o milênio. É isso aí. O pós-tribulacionismo só vê isso, não vê céu, não tem céu para pós-tribulacionista. Vamos falar um pouquinho também da grande tribulação. Jesus vem, arrebata a sua igreja, leva para ele, e o que acontece aqui? A gente sabe que vai ser né? Fala um pouquinho, bem, pode ser resumido, pode ser algo bem,
para que o pessoal saiba como é que será essa grande tribulação. Porque muitas pessoas estão falando assim, olha, nós já estamos passando, quer dizer, se é uma grande tribulação, a gente não chegou ainda lá, né? Se é tribulação, nós já estamos passando pela tribulação e já faz 2000 anos. Quantas tribulações o povo de Deus passou, né? É só nós nos reportarmos ali para a arena, para o anfiteatro romano, na época de Nero César, na época de Domiciano. Está entendendo? Na época dos grandes imperadores cruéis, que exigiam adoração, né? E muito mais que isso, em várias fases da história. Bom, basta nós irmos lá para o Oriente e ver o que o Estado Islâmico tem feito com os cristãos. Sim. Se aquilo ali não é tribulação, não sei o que é. Então isso nós estamos passando há muito tempo. Só que há uma peculiaridade. O Senhor Jesus, ele é muito específico. No capítulo 24 de Mateus, veja só, aqui no capítulo 24, a partir do versículo 15, ele diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Alguns dizem que essa abominação que foi profetizada por Daniel no capítulo 9, versículo 24 a 27, trata-se de Antíoco Epifânio, que um episódio que ocorreu entre 165 e 167 antes de Cristo. Houve realmente uma abominação, porque ele entra ali no templo e ele mata um porco, sacrifica um porco e pega o sangue do porco e borrifa toda a parede do templo. É uma abominação, é um abominável da desolação. Só que existem na Bíblia profecia de dupla referência. Esta profecia, Jesus está aplicando ela não para aquele tempo, mas para um tempo futuro. Para um tempo futuro. Então perceba que ele diz, olha, quando significa que ainda não aconteceu. Pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, porque o anticristo é a ponta pequena lá de Daniel. Ele é também a besta que subiu do mar de Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 a 8. Ele é também o homem do pecado, o iníquo, o filho da perdição, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3. É o mesmo, são nomenclaturas diferentes, são nomes adjetivais para descrever a sua periculosidade, a sua maldade, a sua ignomínia, a sua depravação, o seu pecado. E aqui Jesus diz, quando, pois, virdes que a abominação, aquilo que é abominável, repugnante, profano, da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, porque ele vai se assentar no lugar de Deus, querendo ser Deus. Daniel capítulo 9, eu não vou lá, que senão vai demorar muito. Diz que ele vai se assentar exigindo adoração, querendo ser Deus. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, olha aqui, isso aqui é para a igreja, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. O contexto é judaico. E quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. Por que ele diz quem estiver sobre o telhado? Você anda sobre o telhado da sua casa? Rapaz, mas não, olha, não vou nem dizer, viu? Porque não dá, filho. Olha, coitado do telhado. A menos que desce, você vive sobre os telhados? Não dá, né? Você não vive. Isso aqui tem um contexto cultural judaico. Naquela época, o que acontece? O povo vivia em cima do telhado, que era uma pequena eira, para trocar ideias, para oração, para oferecer produtos. É por isso que Jesus, o que eu disse para vocês em oculto, preguem sobre o telhado. Eram os marqueteiros da época, subiam no telhado. Pedro, por exemplo, quando teve aquela visão daquele lençol, ele estava no eirado, que é o telhado. Então, olha, quem estiver no telhado lá fazendo alguma coisa, não desça, fica aí mesmo, porque o bicho vai pegar, como diz o outro, né? Não desça. Então, os que estiverem na Judéia, você está vendo como o contexto é judaico? Que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. E orai, olha aqui, mais um contexto judaico, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, como é que é o inverno lá na Palestina, e terrível, nem no sábado. Você guarda o sábado? A igreja guarda sábado? A igreja não é sabatista. Sim. Então o contexto aqui é judaico. Por quê? Porque haverá, então, grande tribulação. Grande tribulação. Então é megalê, deixa eu ver aqui,
tríplices, deixa eu ver como é que é a palavra grega, acho que eu estou tomando muito tempo já, né? Vamos ficar aqui. Imagina, vamos que vamos. Não tem tempo não para acabar? Oh, meu Deus, é que eu estou preocupado aqui com o seu horário. Não, para mim não tem problema não, tipo, até as 8 da manhã tá ótimo. É que eu pensei que tinha um tempo, uma carência aí né, do... Não, a palavra que vai aparecer aqui, grega, é tlipsis megale. Tlipsis megale. Grande tribulação, uma tribulação que será atípica. E ele diz mais, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. Então ela é sem paralelo na história. Sim, não tem como. É uma coisa que a gente nunca viu. Então o que ocorre? Só que essa tribulação, na visão pré-tribulacionista, e aí a gente sai na frente do pós, porque o pós não sabe quanto tempo dura o milênio, os pós não sabem quanto tempo dura a tribulação. E isso daí, o Millard Erickson critica, porque eles estão em cima do muro. Eles não se arriscam a definir nada, a dizer nada. Essa tribulação terá 7 anos, porque será a 70ª semana de Daniel. E ela será dividida em 2 fases. Em 2 fases. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Neste período haverá a pregação da palavra de Deus. Haverá as 2 testemunhas que estarão pregando no período da grande tribulação. Estarão também 3 anjos, de acordo com Apocalipse, capítulo de número 14, 15. Esses dias eu estive falando ainda sobre a voz do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Deixa eu ver aqui onde que está. Os anjos que estarão pregando. É o capítulo 14 mesmo. A partir do versículo de número 6. Olha só, há 3 mensagens angelicais aqui, no capítulo 14, dentro da grande tribulação. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno. Ora, o que é o evangelho eterno? É o evangelho da graça, é o evangelho da salvação. E eles estão aqui pregando esse evangelho eterno. Se eles estão pregando o evangelho da graça, da salvação, que não vai salvar... A gente já vou aproveitar e já fazer uma outra pergunta já relacionada a isso. Haverá salvação na grande tribulação? É claro que haverá. Por que vai estar pregando salvação se ninguém vai ser salvo? Justamente. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, tinha o evangelho eterno para o proclamar. Se eu não me engano, a palavra aqui é queriço. Vamos lá. Proclamar, deixa eu ver aqui. Apocalipse, capítulo 14, versículo... Deixa eu ver aqui, rapidinho, tá? É que aqui é tudo assim, viu? Na hora mesmo. Tranquilo, né? Tô me deliciando aqui. Ô, Glória. 14:6, olha só. O evangelho eterno, vamos lá. O evangelho eterno, olha como que se diz aqui, ó. Evangelion Aionion. Evangelho Aionion, de Aion, eterno. Zoen Aionion é vida eterna, e aqui o evangelho é eterno. Aí ele diz, ó, evangelizai tus catemenos, aos que residem epitesges, sobre a terra, kai epitan, ou seja, sobre pan, kai epipan, sobre toda etnos, nação, kai, filen, tribo, kai, glossan, língua, kai, laon, povo. Então, é para todos os povos, tribos, línguas e nações. Se não é para salvar, para que essa pregação? Só que aí são 3 anjos, um pregando o evangelho eterno, dando oportunidade de salvação. Olha, dizendo com grande voz, olha o que ele diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Porque muitos estarão adorando a besta. Ele está dizendo, não adorem a besta. Não adorem a sua imagem. Não recebam o sinal. Porque o sinal, gente, alguns pensam que vai vir um monte de soldado. Recebe o sinal agora, então você morre. A máscara. Alguém foi na sua casa lá com um revólver na tua cabeça para você usar máscara? Não. Você mandou fazer, você comprou. Tem gente que faz e bota na cara.
Mas tem um decreto. Ah, você quer andar sem máscara? Tá, você vai ser multado. Segundo, você quer comprar no mercado? Você não pode entrar. Você quer ir no hospital? Você não pode entrar. Você quer pegar o metrô? Você não pode entrar. Simples assim. A marca da besta será do mesmo jeito. As pessoas, imagina, hoje nós estamos na tecnologia 4G, daqui a pouco é 5G, já está aí, a 6G. Você está me entendendo? Essa dificuldade que a gente tem aqui vai acabar. A velocidade é full time. Você está entendendo? Na China hoje você anda, existe uma tecnologia na China que qualquer pessoa que está na China, ela está na rua, ela é reconhecida pelo governo chinês. Pelo rosto facial, reconhecimento facial. Hoje, para esse celular, nós estamos falando aqui, olha, nós estamos sendo vigiados. Então, você imagina, quem é que vai querer? Aí, pergunta assim para os antigos, como é que o senhor conseguia viver sem um celular naquela época? A resposta lógica, não tinha, meu filho. Olha o Mohamed Ítalo aqui, ó. Pastor Elias, destruidor de calvinistas e de pós-tribulacionistas. Ai, meu Deus do céu. Ah, muito bom. Ó, deixa eu dar uma paradinha aqui. Você que está assistindo essa live no canal, faz o seguinte, gosta do canal, já se inscreve. Se inscreve aí, clica no sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Não é pago, não é nada, é só clicar em inscrever-se aí. E o Pastor Elias também tem o seu canal, Pastor Elias Soares Oficial. Toda noite, quase toda noite? Todas as noites, PR Elias Soares Oficial. PR Elias Soares Oficial. Ele tem live sobre assuntos que você não encontra por aí. E é live, você vai poder fazer sua pergunta. Então, eu já indico para você, se inscreve no nosso canal e se inscreve lá se você não conhece ainda. Que eu acho que é difícil você não conhecer, porque todo crente conhece. Porque eu sou lindo! Uma grande bênção lá. Ele é lindo, rapaz. Pastor Elias, Sim. Legal. Muito bom. Eu vou deixar um gostinho de quero mais, porque eu quero trazer o senhor aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui o Pastor Elias é um orgulho para a Assembleia de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E também, Pastor Alexandre, gosto muito demais também. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Pastor, vamos falar daqueles livros pro pessoal? Vamos deixar um gostinho de quero mais. Mas olha, você que está aí pode ter os livros do Pastor Elias. Eu ganhei uma maravilha, rapaz. Eu uso nas minhas aulas e eu digo para você, se você é estudante de teologia, você é estudante de apologética, você não pode deixar de ter esses livros na sua biblioteca. Fala um pouquinho de como o pessoal consegue esses livros e outros, né, pastor? Porque o senhor tem uma livraria em São Paulo. Então, eu não estou na livraria, estou me resguardando, porque eu estou finalizando uma obra, um dicionário de palavras, expressões e perguntas. Dicionário de perguntas e curiosidades. Ali eu vou tratar de palavras, expressões, dificuldades bíblicas, aparentes contradições bíblicas. Ele vai ter entre 1.000 e 1.200 páginas. Já temos mais de 1.000 páginas. Agora eu estou aqui sendo seletivo para ele não ficar muito, porque vai ficar muito caro, né? Eu já fiz o orçamento e está caríssimo. Então, esse dicionário está saindo num formato grande, esse formato aqui, que ele será, ó, desse formato grande, né? E eles serão milhares de páginas, capa dura, ele está para sair para o próximo mês, se Deus quiser, vai sair, porque eu estou finalizando ele. Então, eu estou aqui envolvido nessa atividade, porque se eu for para a loja, vou e volto, eu acabo relaxando, como já faz tempo que eu estou trabalhando, agora eu tenho que terminar, né? Às vezes eu fico aqui até 5 da madrugada, trabalhando nele. Então, eu estou aqui em casa, e eu estou mandando para a Suíça, mando para a Alemanha, mando para os Estados Unidos, mando para vários lugares o material. Vamos guardar um pouquinho do Quero Mais para a próxima live. É um prazer ter você aqui. Você sabe muito bem que amo os seus ensinamentos, aprendo muito com você. Por isso, quando você estava falando aqui, eu já estava viajando aqui na cabeça, porque às vezes quando você faz a pergunta, eu estava pensando que você estava falando, foi comigo mesmo. Mas é bom demais. Eu assisto as lives. Então, meu querido, você que gosta do Pastor Elias, gosta de ensino, se inscreva no nosso canal e se inscreva no canal do Pastor Elias Soares. Você que gosta da palavra de Deus, porque nós gostamos, né? Então, vamos aqui com a gente, ficar aqui. Sem dúvida. Pastor Elias, não precisa nem gostar de mim. Você gostando da Bíblia já está muito bom.
Mas não é? Pastor Elias, muito obrigado pela sua participação comigo aqui nessa live. É um prazer, com certeza a gente vai marcar um outro dia para você estar aqui. E o papo foi muito gostoso. É bom demais aprender a palavra de Deus contigo, que você é um homem de Deus, o Senhor tem te usado grandemente, o ministério tem sido uma grande bênção e eu tenho certeza que Deus vai te usar ainda muito mais. Muito obrigado pela sua participação. Eu queria que você desse aí as suas palavras nessa live para a gente terminar aqui, mas eu vou dizer uma coisa, olha, com certeza, o pastor... já tem gente chorando aqui. Dá um desconto aí, pastor Elias, o livro de perguntas difíceis de responder. Manda um WhatsApp para mim, ó, 0 operadora 11 9 4626 3000. Aproveita porque daqui a pouco eu vou estar na nossa live no PR Elias Soares Oficial e lá você vai poder fazer quantas perguntas você quiser. Então aproveita e manda mensagem agora. Já manda mensagem 11, agora. 9, que hora começa a live lá? 4626 Oi? Que hora começa a live lá? Então, 10h30. 10h30 você já pula para o canal do pastor Elias Soares, já ali assuntos diversos, perguntas que você... Vou te dizer uma coisa, não é fácil responder, esse homem tem respondido e tem sido uma grande bênção. Tá chegando aqui alguns comentários, mas está não chegando aqui. O Elvis falou, Deus abençoe, gostei de conhecer o canal, pastor Alexandre. Pastor Elias também é uma bênção. Obrigado, Elvis. Muito obrigado. Pastor, Deus abençoe, muito obrigado. Fica na paz. Vai ser um prazer ter você aqui e, com certeza, quando lançar o livro, separa o meu. Sim, eu agradeço, meu querido, o privilégio de poder estar aqui com o povo de Deus, refletindo sobre a palavra de Deus, né? A próxima vez a gente pode falar sobre o livro do Apocalipse, sobre aquelas questões. Na live eu tenho várias questões. Quem são as duas testemunhas, os 24 anciãos, os 4 seres viventes? Você está entendendo? Quem é a grande multidão? O pessoal pergunta, quem que é a meia besta? Eu falo, meia besta, filho, só se a besta tiver filho e chamar 333. A besta inteira mesmo. Eu só agradeço e, olha, Senhor, meu Deus, quero te louvar e bendizer por este momento na tua presença. Aleluia. E quero que o Senhor venha abençoar o teu filho nessa live, abençoar cada um dos teus servos que nos acompanharam e os que ainda hão de acompanhar. Reveste-os com a tua graça, o teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido. Amém. Paz, Deus abençoe, gente. Muito obrigado por você ter participado com a gente. É um prazer ter você aqui.